Muito obrigado, meu amigo, pastor Disseu. Uma alegria estar aqui na sua igreja. E amanhã eu vou ter a oportunidade de dizer quanto você foi importante ali no início do meu ministério. Satisfação encontrar aqui o Flávio Santos. Nós também fomos contemporâneos e colegas no então IAE. Flávio já chegou lá grande, né? Eu cheguei pequenininho e não cresci muito, mas o Flávio sempre teve um ministério muito abençoado e fiquei muito surpreso de encontrá-lo aqui, muito feliz também, Flávio, que alegria podermos estar juntos e adorarmos juntos ao nosso Deus. Eu estava numa cidade onde nós morávamos, entre o Campus 1, onde trabalhei por 10 anos, os primeiros 10 anos do meu ministério, e o Campus 2, onde eu praticamente encerrei o meu ministério, trabalhei lá por mais de 12 anos. Eu trabalhei no Nordeste e morávamos na cidade de Aracaju. E uma tarde de domingo, após o almoço, estava em casa e da sacada do edifício onde nós morávamos, dava para ver o delta do rio chegando no mar. E naquela tarde bem ensolarada, parecia que estava ocorrendo uma espécie de competição, algo a respeito de navegação de barco à vela. Muitos barcos seguindo no rio em direção ao mar. E depois de alguns momentos, todos os barcos de propulsão eólica, soprados pelo vento, estavam todos indo naturalmente numa mesma direção. E de repente eu observei um barco, também à vela, só que estava na direção contrária. Como pode? Ambos não estavam sendo soprados pelo vento? Como é que um vai para uma direção e outro vai para outra direção? Então formulei o seguinte pensamento: não importa a direção do vento, o que importa é a posição da vela. Então ajuste sua vela, porque neste fim de semana o Espírito Santo vai soprar e certamente vai atingir cada um de nós. Então estique seu pano, sua vela e experimente o sopro do Espírito Santo no seu coração, na sua vida. Eu espero realmente que neste fim de semana Deus faça algo inusitado, poderoso, extraordinário nesta igreja e especialmente na sua vida. A igreja adventista não fala muito em fogo, mas a Bíblia fala bastante em fogo. Eu me recordo numa narrativa evolucionista onde as tribos, elas não guerreavam por terra, por ouro ou petróleo, elas guerreavam pelo fogo. Ter fogo, aquele momento em que as tribos nômades, segundo essa narrativa evolucionista, vagueavam nômades na superfície glacial da terra. O fogo era muito importante para eles, para as tribos. Quem tinha fogo, tinha luz, tinha calor, tinha vida. Quem não tinha fogo, não tinha luz, não tinha calor e provavelmente tinha morte. O fogo, ele tem uma função muito importante na ilustração, na representação e no simbolismo. Eu disse que a Bíblia fala muito em fogo. O livro que fala mais em fogo na Bíblia é o livro de Ezequiel, 39 vezes. Depois vem o livro de Isaías, 38 vezes. Depois vem o livro de Jeremias, 32 vezes. O livro de Salmo, 28 vezes. E os livros que proporcionalmente falam mais em fogo, não poderia ser diferente. É o livro de Apocalipse, que fala a palavra fogo 25 vezes para 22 capítulos. E Daniel,
onde a palavra fogo aparece 17 vezes para 12 capítulos. O livro, talvez, que devesse falar um pouco mais de fogo, e a gente esperasse que falasse um pouco mais de fogo, fosse o livro Atos dos Apóstolos. E lá a palavra fogo só aparece 5 vezes. Entretanto, a palavra Espírito Santo, a quem o fogo quer representar, aparece 49 vezes. E a palavra Espírito, a quem o fogo quer representar, aparece ali 52 vezes. Mas o texto talvez mais contundente, onde aparece a palavra fogo, é Lucas 12, 49, onde o próprio Jesus diz: eu vim trazer fogo à terra e quisera eu que ela já estivesse a arder. Este é o fogo do juízo. Mas antes do fogo do juízo, Jesus prometeu um outro fogo, e é o fogo do Espírito Santo. Você pode abrir aí a sua Bíblia, no livro de Atos, o capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia para lermos juntos esse texto, eu quero dizer que esta ideia desta mensagem, ela começa quando eu, pela primeira vez, coloquei os olhos naquele magnífico livro de Randy Maxwell, O Retorno da Glória. Quando eu coloquei os olhos no livro O Retorno da Glória, de Maxwell, eu percebi que ele tinha, digamos, conversado com Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill eu conheci ao ler um livro que eu comprei em 1981, um livro de Reinaldo Prestes Nogueira chamado A Suprema Necessidade, um pastor, por sinal, um pastor batista. E lá naquele livro de Nogueira, eu descobri uma frase que fora citada em 23 de março de 1775, num congresso de Virgínia, por Patrick Henry. E essa frase, quando eu li esta frase, eu senti o meu coração se inundar de um desafio, de uma ternura, de um desejo. E eu queria tanto aquele livro de Leonard Ravenhill, cujo título empresta o nome para a mensagem de hoje à noite. Por que tarda o reavivamento? Leonard Ravenhill trabalha esse tema de uma forma extraordinária. E hoje, no decorrer dessa mensagem, nós vamos ver o que ele quer nos comunicar ao nos desafiar com esta pergunta: por que tarda o reavivamento? Vamos ao texto. Antes, curve a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, muito obrigado, porque o Senhor tem sido generoso conosco, o Senhor tem sido paciente conosco, e nesta mensagem, Senhor Deus, que é o início de outras que nós estaremos tratando com esta igreja, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos assistir, o pregador, os ouvintes e a Tua própria palavra, que ela seja tão inspirada para esta igreja quanto foi há 2000 anos atrás, quando foi escrita e quando foi falada para aquele grupo de discípulos que esperaram, oraram, buscaram e receberam o poder do Espírito Santo. Pai, a razão pela qual nós estamos aqui não é cumprir uma liturgia, uma obrigação, é porque nós queremos a unção do Espírito Santo. Começa, Senhor Deus, desde agora, mover o nosso coração, nosso sentimento, nossas emoções, mas principalmente a nossa fé em direção ao batismo do Espírito Santo, que o Senhor certamente vai derramar sobre esta igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diz o texto, de repente ouviu-se um som de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E pousaram sobre cada um deles línguas como que de fogo, e todos foram batizados no Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, esse texto é o nascimento da igreja. A igreja nasce com o batismo do Espírito Santo. A igreja não vai tateando as escuras à procura de algo que Jesus prometeu e que, quem sabe, um dia isso venha a ocorrer. Não. A igreja nasce. Esse texto é o flagrante do nascimento da igreja, é uma fotografia da sala de parto da igreja. A igreja nasce. Mas a igreja nasce já ungida, a igreja já nasce cheia do Espírito Santo. Mas o que seria o reavivamento? D.M. Panto, citado por Maxwell, no livro que já citei, O Retorno da Glória, ele declara que reavivamento é o influxo do Espírito Santo num corpo que ameaça se tornar cadáver. O próprio Maxwell diz que o reavivamento é a ressurreição da morte espiritual iminente, é a reconquista de nosso primeiro amor. E Ellen White diz que reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração. E agora ela diz, e é ela quem diz, um ressurgimento da morte espiritual. É um reavivamento. O reavivamento é um ressurgimento da morte espiritual. Reavivar é trazer a vida de volta. Reanimar é trazer a ânima, a alma, a essência, o próprio Deus de volta. E me parece que é isto que as igrejas estão precisando. Trazer a vida de volta, a ânima de volta, o poder, a presença de Deus de volta. Nós não temos muitas referências a respeito de reavivamento. Poucas vezes, quem sabe na sua vida, você viu, você experimentou, você esteve num reavivamento. Eu estava numa reunião de oração e nós íamos orar pelo Espírito Santo, e de fato nós oramos. E ali uma moça, em prantos, ela falou o seguinte: era uma reunião de oração, tinham poucas pessoas. Na verdade, essa parece ser uma característica das reuniões de oração, né? Sempre tem poucas pessoas. E quando terminou aquela reunião de oração, ela em prantos, ela disse assim: pastor, eu tenho 34 anos de adventista, mas eu nunca vi a minha igreja reavivada. Aquelas palavras me atravessaram a alma. Será que ela estava falando a verdade? Certamente. E você? Já viu uma igreja reavivada? E você tem uma igreja reavivada? Quais são as suas referências para uma igreja reavivada? Quantas vezes alguém chamou você e disse: vamos à igreja porque está acontecendo um reavivamento? E quantas vezes você foi a uma igreja e saiu reavivado? E que continua reavivado no poder, no Espírito Santo, numa experiência próxima, íntima com o Espírito Santo? Bom, eu conheço alguém que viu uma igreja reavivada, e ela não viu no passado, ela viu no futuro, e ela disse assim: em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viu-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus.
Eu vou fazer só um parênteses aqui para não perder a oportunidade de fazer esse comentário. A internet tem sido uma bênção em muitos aspectos. Eu mesmo tenho me servido da internet. Amanhã mesmo, às 14h, eu vou estar orando para um grupo de diversos lugares do país. Uma bênção. Mas a internet não substitui a igreja. Está claro isso? A internet não substitui a igreja. E os cultos de internet não substituem os cultos na igreja. E aqui está uma prova de que o reavivamento não é um movimento de internet. Porque ela disse, viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Não. O reavivamento é intransferível, o reavivamento é pessoal, é presencial, é intransferível. Quem não está lá, não está reavivado. Quem não está nele, não está reavivado. Queremos mesmo um reavivamento? Eu tenho umas perguntas aqui, que não são minhas. É de um grande reavivamentalista do início do século passado, Charles Finney, um dos meus pregadores preferidos. Ele diz o seguinte, e eu vou só ler as perguntas. Você deseja o reavivamento? Gostaria de experimentá-lo? Se Deus lhe perguntasse, nesse momento, mediante a voz audível vinda do céu, você quer um reavivamento? Você ousaria dizer sim? E se ele perguntasse, você está disposto a fazer sacrifício? A sua resposta seria sim. E se ele dissesse, quando vamos começar? A sua resposta seria, hoje à noite. Vocês falam amém? Aqui? Pode falar. Mas tem um time, viu? Eu quero ver se vocês estão me ouvindo, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque essa é uma mensagem poderosa, não porque eu estou pregando, é porque ela é poderosa. Você está mesmo disposto a ser reavivado? E eu às vezes escuto as pessoas, né, orando e pedindo o derramamento do Espírito Santo e o reavivamento, eu fico assim pensando e avaliando, será que ela quer mesmo? Porque quando você recebe o Espírito Santo e você é uma pessoa reavivada, a Deus liberdade. Você não é mais seu, você é do Espírito Santo. É Ele que passa a conduzir a sua vida. Você não vai mais onde você quer, você não come mais o que você quer, você não bebe o que você quer, você não vê, você não ouve mais o que você quer, mas aquilo que Ele quer. É esse reavivamento que você quer? Diga amém. Amém. Por que tarda o reavivamento? É a síntese do livro de Ravenhill. Por que tarda o reavivamento? Ele sugere aqui, eu só vou ler, e saiba, esse livro foi publicado em 1957. 1957. Desde lá ecoam estas propostas e perguntas. Por que tarda o reavivamento? Primeiro, tarda porque os pregadores estão mais preocupados com dinheiro, fama, posição e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Segundo, tarda porque não há mais confissão de pecados. E em Levítico 5:5 diz, será que culpado sendo confessará naquilo em que pecou? Depois, tarda porque nos habituamos a uma religião formal e sem vida, uma religião do tipo bater cartão, de meio expediente. Vou comentar isso já. Tarda porque nós nos especializamos na religião do tipo, eu já aceitei Jesus, ou do tipo, eu já sou adventista. Tarda porque os nossos cultos mais parecem shows teatrais do que pregação do Evangelho. Ele está falando isso em 1957, tá?
E outra coisa, não sou eu que estou dizendo, eu só estou lendo. Tarda, sexta, tarda porque a oração está decaída. E o estudo da Bíblia está sendo negligenciado. Bíblia e oração é um binômio inseparável. E sétimo, finalmente, essa eu admito, é por minha conta. E finalmente, a última e mais inquietante resposta à pergunta: por que tarda o reavivamento em nossa igreja? A resposta de número 7 é: tarda porque o sábado não está sendo devidamente observado. Algumas igrejas nossas já poderiam mudar a placa. E, em vez de estar escrito Igreja Adventista do Sétimo Dia, deveria estar escrito Igreja Adventista do Meio-Dia. Porque depois que termina o sermão sabático e as pessoas vão para casa, só Deus sabe. É aí que o sábado está se acabando. Poucas igrejas estão ainda se reunindo para fazer um culto de final de sábado. Poucas famílias estão ainda se reunindo para celebrar o culto do final do sábado. Isso está vindo de longe. Estive em alguns lugares em que à tarde as pessoas iam para a praia para assistir futebol e para outros diversos lugares. Agora, isso está nos ameaçando. Nós somos o único povo que se chama o remanescente de Deus, chamado por Deus para observar o sábado e mostrar ao mundo a mensagem do sábado. Somos os únicos. E se nós não fizermos isso, quem vai fazer? E se a igreja adventista estiver fechada no sábado à tarde, quem vai falar do sábado? E se nós estivermos dentro de nossas casas, acompanhando, o desenrolar das coisas e das profecias, como quem está assistindo algum espetáculo. Estou vendo hoje os adventistas se preparando para o tempo do fim. Eu vou falar. Estão se preparando para o tempo do fim. Comprando sítios, chácaras, não sei mais o que, organizando, colocando piscina, campo de futebol, quadra de vôlei e uma boa internet, claro, porque quando as pragas começarem a cair, eles querem estar no ar-condicionado, só assistindo pela internet. Leia do engano. E finalmente nós vamos chegar ao coração do livro, aquela frase que foi proferida em 1755. E desta frase, Leonard Ravenhill fez uma paráfrase. E esta paráfrase, as palavras desta paráfrase, me atingiram de novo, repito, em cheio, mas essas palavras navegaram na minha alma como um barco à vela navega no rubro entardecer em alto mar. Eu não sei se você vai se comover com a leitura desta página de Leonard Ravenhill. Eu não sei se você vai se comover, mas eu me comovi. E, aliás, eu me comovo sempre que eu a leio novamente. Então, aqui diz o seguinte: é o tempo da vida tão deleitoso e tão monopolizadores os confortos do lar, que devam ser comprados com a minha infidelidade e sequidão devocional? No juízo final, acusar-me-ão os milhões que perecem de materialismo traçado com os poucos versos das Escrituras? E então ele diz: proíbe o Deus Todo-Poderoso. Não sei que direção outros podem tomar. Quanto a mim, dá-me o reavivamento em minha alma, em minha igreja, em minha família, em minha nação, ou dá-me a morte.
reavivamento ou morte. Mas você sabe qual é o problema com os mortos? Eles não sabem que estão mortos. Você sabe qual é o problema com as igrejas mortas? Elas não sabem que estão mortas. E um dia eu fui fazer um culto no cemitério. Tem um contexto, tá? Fica tranquilo. E um dia eu fui fazer um culto no cemitério. E então eu me virei e falei para as sepulturas. Olha, sinceramente, parecia algumas igrejas que eu tinha pregado. Nenhum movimento. Aí me lembra de Ezequiel, né? Profetizando para um vale de ossos secos. E às vezes algumas igrejas, elas parecem um vale de ossos secos, sem vida, sem movimento, sem nada. Mas foi o resultado de uma profecia que ouviu-se um ruído. E os ossos começaram a se movimentar. E osso começou a procurar outro osso. De acordo com a sua própria extensão, articulação e estrutura. E de repente, já era um esqueleto. E de repente, tecido, músculo, carne, começou a cobrir essa estrutura óssea. E depois era um corpo. E esse corpo foi soprado o Espírito Santo e ele viveu. Aleluia? Amém? Amém. Bom, eu não sei a que ponto você está, como pessoa, como família, como igreja. Eu sei que Deus quer fazer algo. Porque já passou o tempo de esperarmos, sentados no banco da igreja, que venha alguma coisa. Que venha, quem sabe, um programa da Conferência Geral, ou um pregador iluminado que traga o Espírito Santo. Como falou meu amigo pastor Disseu, a minha conversão se deu dentro de um navio, lendo a Bíblia e o livro O Conflito dos Séculos, que hoje se chama Grande Conflito. A minha conversão se deu ali. Um adventista apostatado fez um grande trabalho quando me deu aquele livro. E um amigo meu, um colega da Assembleia de Deus, me deu uma Bíblia. E eu estava lendo ali a Bíblia. E eu estava lendo justamente o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Lembra o Sermão da Montanha? Ainda hoje, o pôr do sol, uma criança falou o texto, a primeira das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E Jesus segue falando, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar embaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. E ali eu fui indo no Sermão da Montanha, você sabe, ouviste o que foi dito aos antigos. Não adulterarás, eu porém vos digo, visto o que foi dito aos antigos. E finalmente, o Sermão da Montanha termina, Jesus dizendo, olha, quem ouve essas minhas palavras é como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e sopraram os ventos e transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa que permaneceu. Eu terminei de ler aquilo ali e eu fechei a minha Bíblia e olhei pela vigia do meu camarote e olhei o céu azul. Eu estava bem longe daqui. Eu estava lá perto do Mar de Bahrein, atrás da Noruega, lá perto da Rússia, por trás da Europa, lá no fim do mundo. E eu fechei a minha Bíblia
E olhei pela vigia e eu falei, ok, Senhor, eu vou ser fiel. Eu sabia muito bem o que era ser fiel para o marinheiro. Eu falei a Deus, vou ser fiel. E fui fiel. E eu não tinha igreja. E eu não tinha pastor. Eu não tinha escola sabatina, eu não tinha nada. Éramos somente eu e minha Bíblia. O cristianismo precisa apenas da Bíblia. E aqui nós encontramos Jesus Cristo. E aqui nós encontramos o Espírito Santo. Robert Pierce foi um grande líder da igreja. Eu não o conheci. Quando cheguei na igreja, ele já tinha sido presidente da Associação Geral e havia saído, mas tinha deixado um rastro de luz. Ele conta uma história muito interessante. Ele conta a história de que ele esteve numa tribo, lá na região da África, e ele lá disse que naquele dia ele se reuniu com o chefe da tribo. E aquele líder da tribo, ele contou uma história baseada num acontecimento, algo que estava se desenrolando diante deles. Ele diz que ali na frente onde eles estavam, na frente da tribo, num determinado local, apareceram lá vários macacos, que ele chama de sinocéfalos. E estes macacos, eles começaram a organizar madeira. Eles começaram a juntar madeira. E eles iam e vinham e finalmente eles montaram uma fogueira. E aquela fogueira, depois que eles montaram, eles se reuniram em círculo em torno da fogueira. E Robert Pierce diz assim, que cena, naquela pequena clareira da floresta. E o líder da tribo Lu falou para o pastor Pierce, estes macacos, eles nos imitam, eles já nos viram fazer isso várias vezes, eles já nos viram fazer a fogueira várias vezes, então eles nos imitam, eles trazem a lenha, eles organizam a fogueira, só que tem uma coisa, eles não sabem fazer fogo, eles não sabem colocar fogo. E meus queridos irmãos, diz ele, seria isso uma alegoria da experiência da igreja remanescente na atualidade? Nós estamos bem organizados. Existem igrejas que funcionam há décadas. São boas igrejas, são bons irmãos, tudo direitinho, tudo organizado, mas é como aquela fogueira dos macacos. Não tem fogo. Nós não deveríamos nos conformar com isso. Você não deveria ir dormir hoje à noite tranquilo. Você deveria levar para a sua vida, para a sua experiência, uma pergunta: por que não tem fogo na minha vida? E se tem fogo, por que eu não estou levando fogo para outras pessoas? Deus tem sido muito paciente conosco, mas não mais por muito tempo. Nós precisamos dessa bênção para a nossa vida. Não é possível ser cristão, ser um adventista do sétimo dia e ser morno e ser frio. O vaticínio da igreja laodiceana não deveria nos atingir. Bons irmãos, eles vão para a igreja, sábado de manhã, e terminam, eles voltam. O que eles fazem? Que diferença estão fazendo no mundo? Que tipo de Bíblia estão lendo? Que tipo de comunhão estão tendo? Que tipo de oração estão fazendo? Por que as igrejas estão tão quietas? Por que a minha vida é tão fria? Nós estamos arrumando lenha, mas não tem fogo. Nós precisamos deste fogo em nossa vida. Este final de semana, eu vim aqui para o Tudo ou Nada, pastor Disseu.
nós estamos aqui para o tudo ou nada. Ou nós recebemos o reavivamento, ou a morte. E da morte, para alguns, talvez não seja mais nenhuma surpresa. Deus quer reavivar a sua igreja, mas entenda, a igreja sou eu, a igreja é você. Quando Deus quer reavivar a sua igreja, significa que Ele quer reavivar a sua vida. É a sua pessoa. E quando uma pessoa é um tição, quando uma pessoa está ardendo e quando ela se junta, então ela é uma fogueira. E é isso que Deus quer fazer conosco neste fim de semana, mas não apenas como um evento passageiro. Deus quer incendiar a sua igreja para que ela possa iluminar o mundo, para que ela possa iluminar e aquecer o seu entorno, para que ela possa cumprir a mensagem do Evangelho. Faz quase 2000 anos que ocorreu este grande incêndio espiritual. Lembre-se, eles estavam lá reunidos. Mas eles não estavam lá reunidos para receber mais um sermão, para receber mais uma liturgia, mais um programa. Eles estavam lá reunidos porque eles queriam o Espírito Santo. Quando você sai de sua casa e vem para a igreja, qual é a sua expectativa? O que é que você vem buscar? O que move você? O que traz você à igreja? Ninguém deveria voltar para casa nunca, depois de um culto, se não tiver a certeza de que recebeu a unção do Espírito Santo. Foram vários os batismos do Espírito Santo que ocorreram naquele momento pentecostal. Então, hoje, nós poderíamos ter um batismo. Não poderíamos? Amém? Então, vamos orar por isso. Vamos orar. Deus quer derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. E diz o texto que eles estavam ali. Eles estavam ali orando. Mas eles não foram para um culto. Eles não foram assistir uma programação. Eles foram para receber o poder. E Jesus tinha dito para eles: permaneçam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Você viria à igreja até que recebesse o poder do Espírito Santo? Você tomaria a atitude de buscar a Deus, de se consagrar a Deus até receber o batismo do Espírito Santo? Pois é isso que nós estamos propondo. Amanhã a gente volta sobre este assunto. Mas, vamos orar? Vamos orar? Eu não vou chamar vocês aqui, não vou colocar essa carga emocional sobre vocês, sobre a igreja. Mas eu vou orar. E quando eu oro, quando eu digo que vou orar, é porque eu vou orar. E quando eu digo que vou orar para o Espírito Santo, é porque eu acredito que nós vamos receber o Espírito Santo. É algo muito íntimo, muito pessoal. E já que nós estamos aqui na igreja de Deus, e é sábado, e nós somos o povo de Deus, e Deus nos fez essa promessa: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, eu acho que a gente pode orar por isso. Eu vou me ajoelhar e quero convidar você também a se ajoelhar. Pai Celestial, Senhor de toda glória, Deus de todo o universo, Criador de todas as vidas, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, nós já estamos na Tua presença, Pai. Nós já estamos na Tua casa, nós já estamos no Teu santo dia. Por isso, Senhor Deus, é uma oportunidade maravilhosa para nós
clamarmos e recebermos o cumprimento da mais preciosa promessa que o Senhor deixou a esta terra, a este mundo e à tua igreja, que é o derramamento do Espírito Santo. Deus, nós temos vivido uma religião muito superficial. Nosso coração tem estado frio. Muitas vezes nós vimos a igreja e poderíamos não ter vindo porque não houve nenhuma diferença em nossa vida. Mas hoje, Pai, aqui neste lugar, nós estamos iniciando uma busca, Senhor Deus. Nós estamos iniciando uma tarefa muito sagrada, Pai, que é a de buscar o poder do Espírito Santo para a nossa vida. Senhor Deus, o Senhor prometeu, nós agora de joelhos, nós não estamos cobrando porque nós não temos o direito de cobrar, mas nós estamos suplicando, por favor, Deus, vem neste momento, por favor, e derrama o teu Espírito Santo sobre esta igreja. Que, Senhor Deus, assim como há 2000 anos, o Espírito Santo veio como línguas de fogo e pousou sobre cada um, nós estamos pedindo, Senhor Deus, que o Espírito Santo venha e pouse sobre cada um de nós, Pai. Nós não queremos a língua de fogo, nós não queremos o som do vento, nós não queremos o ruído, não queremos o fenômeno, mas nós queremos a pessoa do Espírito Santo. Por isso nós clamamos, Pai, agora, batiza-nos com o Espírito Santo, Deus. Ao voltarmos para a nossa casa, que haja um sentimento diferente, uma linguagem diferente, um estado de espírito diferente e nunca mais, Pai, voltemos a uma vida de frieza, de mornidão e de indiferença. E quando voltarmos a esta igreja, Pai, amanhã, voltemos com uma expectativa muito maior do que a que viemos hoje à noite, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.